Começará em breve, acho que começou agora. Bom, boa noite de novo, para quem eu não falei. Meu nome é Danilo, eu sou doutor em grego antigo na USP. O curso na verdade eu chamo de encontros, às vezes eu chamo de aulas, porque eu não queria que fosse uma coisa muito formal, porque a Ilíada é um poema muito grande, né? E a gente só vai ter 6 encontros, 6 aulas. Não dá para você dar conta num poema dessa extensão, um poema com tantos problemas, tantas questões, né, tantas dificuldades, em apenas 6 aulas. O ideal seria, a Ilíada tem 24 cantos, que são tipo capítulos, né, 24 partes. O ideal seria ter uma aula para cada uma, mas aí ficaria um curso muito grande e com valor astronômico ninguém ia fazer, né? Então, eu dividi em 6 aulas, 4 cantos para cada aula, o que já é bastante coisa. A gente vai ter que simplificar algumas coisas, resumir algumas coisas, mais do que simplificar, né? Vai ter que passar rápido por algumas questões. E a aula de hoje é uma das mais difíceis porque, além dos 4 cantos, a gente vai ter uma introdução geral sobre o poema, né? Eu tenho que primeiro falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente encontra quando a gente lida com um poema antigo como a Ilíada. Eu queria que vocês também, se tivessem qualquer dúvida, participassem, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, qualquer comentário, podem falar, fiquem à vontade, não precisa ter essa formalidade, tá? E eu vou começar agora com esse vaso, eu acho maravilhoso esse vaso. É um vaso do século V antes de Cristo. E não sei se dá para ver meu mouse aí, né? Então aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é o nome de Aquiles. Tem um A aqui na frente, né? O alfa maiúsculo. Aqui é Aquiles, Aquileus, que é o principal herói da Ilíada, né? Do lado dos gregos. E aqui é Heitor, escrito da direita para a esquerda. Hector, que é o principal herói troiano da Ilíada, né? Então esse é um vaso antigo do período clássico que representa um duelo entre os dois principais heróis, Aquiles e Heitor, que a gente vai comentar bem no finalzinho. É um duelo que acontece lá no final da Ilíada, tá bom? E o que eu queria começar a falar com vocês primeiro? Primeiro eu queria falar das dificuldades da gente trabalhar com um poema antigo como a Ilíada. Então, o texto mais antigo que a gente tem completo da Ilíada é esse documento que vocês estão vendo aí no computador de vocês. A gente chama ele de Venetus A, que ele fica em Veneza. É uma cópia super elaborada, super rica, cheia de detalhes. Vocês podem ver aí, né? Aqui é o texto da Ilíada, isso aqui no meio, e aqui do lado são todos os comentários, né? Aqui a gente tem os comentários pequenininhos em cada um dos versos e tal. E essa cópia é a cópia mais antiga da Ilíada, que a gente tem completa. Então, a Ilíada inteira, todos os cantos, essa é a cópia mais antiga que nós temos. E ela é do século X, XI depois de Cristo. A gente não sabe quando a Ilíada foi composta, a gente não tem consenso em datação, mas se costuma chutar uma data do 8º século antes de Cristo até o 7º, às vezes até 6º século antes de Cristo. Então você tem aí um intervalo de 200 anos, do 8º até o 6º, em que ela provavelmente foi composta. A gente vai discutir isso um pouco mais adiante. Mas, de qualquer forma, esse documento que a gente está vendo aí na tela, ele é de mais de 1000 anos de distância do que seria o período da composição da Ilíada. Então, nosso primeiro problema é que a gente não sabe como seria o texto, digamos, original, ou os textos originais do poema que nós vamos começar a estudar hoje, né? A gente tem só fontes muito tardias. E o que a gente tem de fontes antigas? A gente tem pequenos fragmentos de alguns trechos do poema. Então, aqui a gente tem um fragmento do canto 1. Esses fragmentos, em geral, são do século 3 a.C., 2, aqui esse aqui é do 2 a.C., né? Que ainda são fragmentos posteriores, né? Se a Ilíada foi composta no 8º a.C., a gente está falando de 500 anos de diferença. Então, ainda assim, não são tão antigos a ponto de chegar na composição original do poema, mas são os mais antigos que a gente tem acesso. E eles estão nesse estado, né? Além disso, eu botei outro fragmento também, do canto 10 da Ilíada, do mesmo período. Eles foram achados todos juntos, se não me engano, no Egito, em umas urnas enterradas. E eles estão em estados muito difíceis de você ler, e nenhum deles é completo.
Nenhum deles é a Ilíada inteira. Então, o primeiro problema, quando a gente pensa no tripé, né, de autor, texto e público, a gente já encontra um problema aqui que a gente não sabe exatamente qual seria o texto do período arcaico da Ilíada. A gente não sabe se o texto que a gente tem é o texto que o público original de Homero teria acesso, né? Além disso, a gente não sabe nem quem é Homero direito. Então, assim, simplificando um pouco a questão, para a gente não demandar muito tempo nessa parte, a figura de Homero é uma figura quase mítica na antiguidade. E vários poemas diferentes eram atribuídos para Homero, mesmo poemas que foram escritos em períodos completamente diferentes. Então ele era meio que uma grande figura, um grande cantor, né, ou aedo, que é o termo grego para cantor. Ele era um grande aedo mítico, para quem era atribuída uma série de poemas diferentes que foram escritos em períodos diferentes e que não poderiam, portanto, serem feitos pela mesma pessoa. Então, é muito difícil separar o que é mito do que seria a realidade histórica de Homero, né? Então, nesse tripé texto, autor e público, a gente não sabe qual o texto, exatamente o texto antigo que o público teria acesso. A gente não sabe também direito quem é o autor, e mesmo na relação do público com o texto, a gente também tem outro problema, porque provavelmente, no período arcaico, esse texto que a gente hoje lê numa edição moderna, ele não era lido, ele era cantado. Tá? Então, a poesia homérica é uma poesia de um período em que a poesia era cantada, com acompanhamento musical. Né? A gente tem na Odisseia vários exemplos disso, de aedos de cantores com liras fazendo poesia épica, que é o que a gente vai ler. A Ilíada é um poema épico. Tá bom? Por que que é muito difícil que esse texto tenha sido escrito? Porque as inscrições mais antigas do alfabeto grego são exatamente do período que as pessoas imaginam, mais ou menos, que as pessoas imaginam a composição da Ilíada. Então, botei aqui uma das inscrições mais antigas da língua grega, do século VIII a.C., a gente chama de Taça de Nestor, esse vaso aí enorme. Não sei se dá para ver aí, mas aqui ó, no vaso tem uns esquinhos, estão vendo? Parece quase rasurado, assim, quase aquelas coisas que as pessoas fazem em porta de banheiro, mas na verdade é uma inscrição. Aqui embaixo você tem uma reconstituição, e essa inscrição é uma das inscrições mais antigas do alfabeto grego que a gente conhece hoje, porque os gregos tiveram dois alfabetos diferentes, tá? E interessante o próprio método de leitura. Essa inscrição ela é lida da direita para a esquerda. Você não tinha ainda a convenção da esquerda para a direita. Você tinha outras convenções. Essa aqui é da direita para a esquerda, mas tem uma outra que a gente vai ver daqui a pouco, que é um pouco diferente, que é essa aqui. A gente chama de bustrofedon. Então, botei aqui para vocês verem duas coisas diferentes, né? Na esquerda, vocês têm os primeiros versos da Ilíada, numa edição moderna, né? Da Lib Classics. Você tem todas as regras de pontuação, não sei se vocês sabem disso, mas a regra de pontuação e de acentuação são coisas muito mais modernas do que a gente gosta de imaginar. Então, demorou muito tempo para a gente chegar num consenso sobre como acentuar as palavras gregas e como pontuar, né, vírgulas, pontos finais, etc. Demorou bastante tempo. Acho que só vai ser totalmente uniformizado já no período moderno mesmo, no século XIX, XVIII. No período bizantino, você já tinha várias regrinhas de acentuação. Então, isso que a gente está vendo aqui, no lado esquerdo, esses primeiros 7 versos da Ilíada, jamais seria o que um grego leria, mesmo se ele tivesse uma edição escrita da Ilíada, mesmo no período clássico, ele não leria isso aqui, porque as regrinhas de letra maiúscula, letra minúscula, de acentuação e de vírgulas não são as mesmas, são diferentes. E aqui à direita é uma reconstituição hipotética, isso aqui não existe, tá? Ninguém encontrou isso aqui em documento nenhum. É uma hipótese do que seria uma Ilíada do período arcaico. E aí, o que que você tem aqui? Primeiro, só letras maiúsculas, tá? Aqui não tem nenhuma minúscula. Eu sei que vocês não leem grego, mas, enfim, confiem em mim que não tem minúsculas aqui. Você não tem divisão de palavras, então esses espacinhos que a gente coloca entre as palavras não existia
em nenhuma inscrição do período arcaico grego, você vai ter espaço entre as palavras. Então, você tem aqui as palavras todas grudadas umas nas outras, tá? E você precisa saber a língua para poder saber quando a palavra começa e quando ela termina. E você tem um método de escrita, que é o que eu falei mais cedo, que é o bustrofedon, que é escrever a primeira linha da direita para a esquerda, a segunda da esquerda para a direita, e aí sucessivamente. Então, você lê da direita para a esquerda aqui, e depois você volta no outro sentido, que seria o nome desse método de escrita, se refere à aragem do boi. Por isso, bustrofedon vem de bus, mais estrofé, que dá a nossa estrofe do poema, né? Da poesia. Estrofé significa mudar, virar, retornar. Seria a volta do boi, né? O retorno do boi. Ele ara a terra de uma direção, depois ele ara a direção contrária. Esse é um método muito comum de inscrições gregas do período arcaico e nessa reconstituição hipotética, a gente imaginou que seria escrito dessa forma, nesse método. Tudo bem? Outra coisa que vocês não podem ver também é que o final do verso não é o final da linha, tá? Então, aqui, o verso está acabando aqui, na segunda linha, em vez de acabar direitinho no final da primeira linha. Então, é uma confusão, né? Qualquer que seja o texto que eles tinham acesso, não vai ser o texto que a gente tem acesso. É isso que eu queria que vocês entendessem. E, além de tudo, a performance original desses poemas aconteceu por música, via oral. Eles eram escutados e não lidos. Isso vai mudar completamente a nossa relação com a poesia, né? Vocês podem imaginar aí que os efeitos, né, de música, de canção, de pronúncia e por aí vai, vão mudar a nossa recepção do poema, né? Homero podia fazer uma voz engraçada para o personagem, Homero ou o cantor que estivesse cantando, né? Qualquer um. Podia mudar a voz, o tom da voz, a depender do personagem. Tem um elemento mais teatral, quase, né? E encantador que a música apresenta, que a gente não vai ter na nossa leitura de um texto escrito, né? Tudo bem? Então, esse primeiro momento eu queria só deixar claro para vocês como é difícil lidar com a Ilíada, enquanto poema antigo. Ele é um poema em que a gente não tem acesso direito ao autor, a gente não sabe quem é esse autor, se é uma figura mítica, se foi um ou vários cantores ao longo de vários séculos que compuseram esse poema. Se um cantor foi lá, sentou e compôs uma canção, e essa canção é a Ilíada. Se vários cantores menores ao longo dos anos foram compondo partes da Ilíada, elas foram costuradas depois, a gente não faz ideia. Muita gente, quando você vê às vezes na internet, as pessoas gostam de dar muita certeza com relação à Ilíada e ao passado do poema, só que isso não dá para você ter essa certeza, tá? Então muita gente gosta de falar, a Ilíada foi feita por vários autores, em vez de um autor só, mas a gente não sabe. É difícil de dizer isso, de afirmar isso com plena certeza, né? Muita gente defende que não, que ela foi composta por um grande cantor e no máximo você teve acréscimos pequenos ao longo dos séculos, mas nenhuma modificação muito grande. Outras pessoas defendem o contrário, que vários cantores ao longo de várias gerações iam, né, adicionando elementos à Ilíada, e o que a gente tem hoje não é a produção de um único autor. Então a gente não sabe direito como foi a composição desse poema. A gente não sabe direito também como é o texto mais antigo desse poema, né? É óbvio que mudanças muito drásticas na narrativa talvez não seja possível a gente imaginar isso. Porque você vai ler Platão, você vai ler Aristóteles falando da Ilíada, eles vão citar mais ou menos os momentos da trama que a gente conhece hoje. Assim, os grandes momentos da trama no período clássico já eram conhecidos. Então, é improvável que o poema fosse radicalmente diferente, mas podia ser significativamente diferente em pedaços, né, em trechos. A própria divisão do poema em 24 cantos parece artificial, né? Porque o grego tem 24 letras. E por isso muita gente acha que alguém depois pegou a canção e dividiu em 24 pedaços para encaixar, né, nas letrinhas gregas. Antigamente não se falava canto 1, canto 2, se falava canto alfa, canto beta, canto gama, canto delta e por aí vai. Então, até essa divisão parece artificial. Os próprios capítulos, né, os pedaços da Ilíada são divididos artificialmente. Às vezes um canto termina e o começo do outro canto parece que é só a sequência direta do canto anterior, como se alguém tivesse cortado ali, mesmo de uma maneira que não era natural ao poema originalmente. Tudo bem?
E a gente não escuta o poema como ele deveria ser escutado. Então, a gente lê. Isso altera completamente a nossa relação com esse texto. E o que a gente sabe da Ilíada? Porque a gente... Você tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? Tanto da composição, quanto da recepção, quanto do autor que criou, se foi um, se foi muitos. A gente sabe o que do poema, né? Então, a Ilíada é um poema tradicional da poesia antiga grega. Ele é um cânone desde a antiguidade, né? Desde o período clássico, Homero já era considerado um grande autor, um autor canônico, e a Ilíada já era citada como obra de referência, inclusive para questões políticas, questões religiosas, e por aí vai. Platão vai discutir a Ilíada várias vezes para criticar, né, a representação religiosa que Homero faz dos deuses. Então, ele sempre foi um poema extremamente clássico, extremamente respeitado e bem conhecido. Então, outra diferença da nossa leitura da Ilíada para do público original é que a gente não conhece, muitas vezes, né? Se você vai ler a Ilíada pela primeira vez, você não conhece muito dos personagens, especialmente os menos famosos, e a trama do poema. Você não conhece direito a trama do poema, né? E isso é muito diferente do público original. O público original já conhecia, né? O exemplo que eu gosto de dar em aula é tipo o filme de Jesus, né? Que passa na Páscoa. Você já sabe a historinha de Jesus, né? Todo mundo criado numa sociedade cristã já sabe da crucificação, da morte de Jesus. Então, quando você vai ver um filme desse, se você sai um filme novo desse, o interesse que você vai ter ali não vai ser o interesse na novidade, né? De tipo, saber o que vai acontecer no final. Não é spoiler dizer que Jesus morre no final, né? Todo mundo sabe disso, porque a gente conhece, porque a gente vive numa cultura cristã. Imagine isso só que para os gregos, né? Os gregos conheciam a história da Ilíada antes mesmo de começar a escutar a Ilíada em uma performance, ou até de ler a Ilíada. Eles já sabiam, por exemplo, que no final do poema, Aquiles, o principal herói do poema, vai matar Heitor. Então não é spoiler eu dizer isso para vocês, a gente precisa mudar um pouco a nossa relação com o texto, para a gente não achar que algumas coisas são spoilers, porque não são, né? É uma relação diferente, em que como as coisas acontecem são mais interessantes, é mais interessante do que o que acontece. Então, o como a gente meio que já sabe, o público original já deveria saber disso. E o que é o que é a narrativa da Ilíada, basicamente? Trocando em miúdos, né, é um momento específico da Guerra de Troia. Tá? Não é um poema que vai vai representar toda a Guerra de Troia. Ele se passa no 9º ano da guerra, durante alguns dias. Então, um poema extremamente conciso. Ele não vai mostrar tudo o que acontece na Guerra de Troia. O cavalo de Troia famoso não vai aparecer na Ilíada. Ele vai ser mencionado na Odisseia, né? O outro grande poema de Homero, mas na Ilíada ele não aparece. E o poema vai se centrar num episódio específico de alguns dias na Guerra de Troia, que é um momento da guerra em que Aquiles, que é o principal herói do poema, é o herói mais forte do poema, filho de uma deusa, o que não é algo a gente pode fazer pouco caso, né? Na mitologia grega, filhos de deuses são geralmente mais fortes, mais rápidos, etc. E ele briga, Aquiles, esse principal herói do poema, briga com Agamenon, que é um líder da expedição contra a Troia. A gente vai comentando essas coisas gradativamente ao longo do poema, porque tem muita coisa para se falar, né? E o poema já joga tudo isso para a gente desde o começo. Ele não explica que guerra é essa, que guerra contra a Troia que está acontecendo, quem é Helena, né? Ela foi sequestrada de onde? Enfim, nada disso é explicado no começo do poema. Ele foca basicamente nesse conflito entre dois heróis gregos. Então, o conflito original do poema é um conflito entre heróis do mesmo exército. É uma espécie de guerra civil, né? De um conflito intestino, perdão. É um conflito interno do exército grego. E esses dois heróis vão entrar em disputa. O que vai acontecer? Isso vai fazer com que Aquiles, o principal herói grego, se afaste da luta, da guerra. Ele se isola e pede para a mãe dele, que é uma deusa, para que ela interceda no Olimpo, que ela peça aos deuses olímpicos, a Zeus especificamente, para que ele faça com que os gregos percam
sucessivas batalhas durante a narrativa do poema. Então, aqui ele se afasta, né, do exército grego, ele pede para que a mãe interfira no combate e faça com que os seus próprios aliados gregos percam lutas, né, que eles sejam derrotados gradativamente, até que eles peçam desculpa para o próprio Aquiles. Tudo bem? E aí eu trago para vocês os primeiros 11 versos. Por quê? Esses primeiros 11 versos, eles são extremamente sintéticos, eles vão resumir toda a narrativa do poema, tudo que está acontecendo, de uma maneira extremamente direta e clara. Isso é muito comum na poesia épica grega, que os primeiros versos, que a gente chama de proêmios da poesia épica, eles resumam o poema. Isso é algo que vai ser feito ao longo do poema, de maneira geral, mas no começo isso sempre acontece. Isso acontece na Odisseia, isso vai acontecer em outros poemas, como os hinos homéricos, os poemas de Hesíodo, e por aí vai. Tem vários poemas da tradição épica grega que vão fazer isso, vão resumir o que é a narrativa do poema. E o que é a narrativa? A narrativa principal é sobre a cólera. Então, olhando aí no slide, né? Esse trechinho eu botei no material de apoio para vocês. Então, a cólera canta, deusa, a do Pelida, Aquiles. Então, só esse verso aí já dá para a gente comentar um montão de coisa, né? Isso é o poeta, o Aedo, o cantor, né? No caso, eu vou chamar de Homero, mas só por convenção, né? Não precisa ser um poeta, pode ser vários, é só uma convenção mesmo. Homero, ou Aedo da Ilíada, pede. Então, isso aqui é ele falando com a deusa. Isso aqui já é um primeiro problema, né? Ele está falando com as musas. As musas são as deusas de inspiração da poesia grega. Mas na Ilíada, elas podem ser tanto mencionadas no singular como no plural. Então, pode ser a musa ou as musas, a deusa ou as deusas. E aí, enfim, a gente tem muitas discussões, muita gente tenta entender por que às vezes Homero usa singular, por que às vezes ele usa plural. Mas para a gente aqui é basicamente a mesma coisa. Ele está falando com as musas, ele está pedindo inspiração das musas. Ele vai cantar, mas ele pede para que as musas cantem através dele, por meio dele. E o que ela vai cantar, a deusa? A cólera. Essa palavrinha aqui é essencial para entender a Ilíada. Em grego é menis. É a primeira palavra do poema. A tradução aqui é a tradução do Christian Werner, tá? Vocês podem usar outras traduções se preferirem, mas, em geral, as outras traduções tentam colocar a palavra cólera no começo. Por quê? É o tema da Ilíada. É uma das palavras mais importantes dessa introdução. Porque a Ilíada vai ser sobre a cólera de Aquiles. Tanto no primeiro momento, quando ele briga com Agamemnon, tanto no segundo momento, quando ele vai lutar contra Heitor, ele está furioso, ele está fora de si, ele perde o controle, ele fica num ponto de raiva, de cólera, que não é normal, ele se excede. Isso é um dos elementos da caracterização de Aquiles. Ele não é uma pessoa ponderada, né, moderada nos seus sentimentos e na sua raiva. Muito pelo contrário, ele é excessivo. Essa cólera ela vai continuar, ela vai permear todo o poema até o último canto. É no último canto somente, a gente vai ler depois, que Aquiles finalmente abre mão da sua raiva, abre mão da sua cólera e se acalma. Então, essa cólera começa no canto 1, a gente vai ver por quê, e ela vai até o canto 24. É isso que amarra o poema numa narrativa só. É uma narrativa sobre a cólera de Aquiles. E aqui você tem Pelida Aquiles, né? Pelida é o que a gente chama de patronímico. Isso se refere ao nome do pai de Aquiles, que é Peleu. Então, Aquiles, Pelida você pode traduzir como filho de Peleu. Então, a cólera canta, ele pedindo para as deusas. A cólera de quem? A de Aquiles, filho de Peleu. Cólera nefasta, que aos aqueus impôs milhares de aflições. Os gregos no poema, na Ilíada, vão ser chamados de várias formas, né? De aqueus, dânaos, argivos, helenos, que é a palavra que os gregos até hoje usam para se referir a si mesmo, né? Grego é a palavra latina. Os romanos se referem aos gregos como gregos. Os próprios gregos não se referem assim, né? Eles se referem como helenos. Eles se autodenominam helenos. E na Ilíada, a gente vai ter várias palavrinhas para se referir a eles. Aqui é aqueus. Tudo bem? Isso, em geral, se refere a heróis míticos do passado, que são ancestrais míticos dos gregos de maneira geral.
Então, Aqueu é um personagem do passado da genealogia dos gregos, e eles são todos descendentes de Aqueu. Mesma coisa com Heleno, né? Os helenos são descendentes de Heleno. Então, essa cólera de Aquiles impôs milhares de aflições aos aqueus, aos seus próprios aliados, seus próprios amigos. Remessou ao Hades muitas almas vigorosas. O Hades é o lugar onde os gregos acreditavam que as almas dos mortos iam. Então, muita gente morreu por causa da cólera de Aquiles. Então, remessou ao Hades muitas almas vigorosas de heróis e fez deles mesmos presas de cães e banquetes de aves. Isso aqui é uma imagem clássica da Ilíada para se referir a cadáveres espalhados no campo de batalha que vão ser comidos, né, por cães selvagens, né, vira-latas que estão lá, ou por urubus, né, por pássaros de maneira geral. Então, as pessoas não só morrem, como elas ficam largadas no campo de batalha e não podem nem ser enterradas e viram presas dos cães e banquete das aves. E aí, Homero diz, né, completava-se o desígnio de Zeus. Tudo isso é plano de Zeus, que é o principal deus da mitologia grega, é o principal deus do Olimpo, né? O responsável pela ordem que os gregos acreditavam existir naquele momento. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Algum comentário? É estranho ficar falando sozinho por tanto tempo. Pode falar, Carol. Oi, eu não sei se vai dar para ouvir direito, Dá sim. tá? Acho que está tudo tranquilo. Eu ia perguntar em relação à tradução, né? Você falou que é do Christian Werner. Tem algum motivo específico para você escolher essa? Eu gosto, é só por isso. Eu gosto da tradução dele. Eu acho que ele mantém algumas coisas estranhas do texto original, que outras traduções, talvez melhores até para uma primeira leitura, elas não mantêm. Então, talvez para você ler sozinha seja ideal usar do Frederico Lourenço, por exemplo, que é uma tradução mais que tenta manter um português mais convencional, né? Mas a do Christian eu gosto exatamente porque ele mantém certos problemas assim de compreensão e tal que estão lá no grego, né? Isso acho que comigo aqui ajudando vocês a lerem não fica tão difícil. Tudo bem? Ah, obrigada. Pode ser a do Frederico Lourenço. Eu na minha graduação eu li a do Carlos Alberto Nunes, também é uma tradução boa. Tem a do Trajano, eu nunca li a do Trajano, mas o pessoal fala bem. Eu acho que parece ser mais difícil em geral. Quando eu dei aula dessa disciplina, né, da Ilíada na universidade, eu pedia para os alunos usarem a do Frederico Lourenço, que era a mais simples. Obviamente que, na verdade, no fim das contas, é a tradução que você gostar mais. Você pegar para ler, dar uma lida, e o que você gostar mais é sempre melhor, né? Porque vai te estimular a ler. Mas a do Frederico Lourenço, ele evita manter certa sintaxe muito difícil, ele evita coisas assim. Tudo bem? Ok. Se tiverem dúvidas sobre qualquer palavrinha aqui do texto, é só falar também, tá? Eu estou tentando explicar cada coisinha, mas qualquer coisa é só vocês falarem. Então, tudo isso é plano de Zeus. Tudo que vai acontecer na Ilíada é plano de Zeus. E aí, o que que acontece, né? Então, Homero vai dizer o que que acontece. Desde que primeiro brigaram e romperam quem? Os dois principais heróis dessa disputa. O Atrida, o Atrida é o filho de Atreu, assim como o Perida lá em cima, né? É Agamenon, Agamemnon, tem várias formas diferentes de escrever, de falar o nome dele. Ele é considerado o líder político do exército. Então, a Ilíada, politicamente, é um poema muito, muito complexo. Eu não sei se eu dá para entrar demais nisso, mas ela faz uma mistura, né, um aglomerado de organizações políticas diferentes do período da história grega. Tudo bem? Então, num período mais arcaico, no período que a gente chama de micênico, os gregos tinham, ao que tudo indica, eles tinham um governo centralizado. Eles tinham um império, que tinha uma capital, com um rei que tinha uma burocracia estatal e as pessoas se remetiam a ele, as pessoas pagavam imposto a ele, respeitavam as leis dele, etc. Então você tinha um império convencional, né? Não muito diferente de outros impérios daquela região, do Egito, da Ásia Menor, aquilo que a gente está acostumado a ver daquele período.
um império convencional com uma capital, com um rei, por aí vai. Só que depois desse período, depois do que a gente costuma chamar de Era das Trevas grega, você tem um surgimento das cidades-estado, que é o que vocês talvez conhecem melhor, né? É o que é mais famoso, que a gente vai ver em séries de TV, enfim, em filmes, que eram cidades relativamente independentes entre si. Então, você tinha Atenas, perdão, você tinha Esparta, você tinha Tebas, e por aí vai. Essas cidades, elas não eram você tinha a mesma cultura, você tinha culturas elementos semelhantes, você tinha a mesma língua, mas elas não faziam parte do mesmo estado, tudo bem? Elas eram independentes uma das outras, tanto que elas vão entrar em guerras várias vezes ao longo da história da Grécia. O que que a Ilíada faz? Ela meio que junta tudo isso numa coisa só. Isso cria uns problemas, né, de leitura, porque ao mesmo tempo que os heróis gregos são relativamente independentes uns dos outros, então eles têm a sua cidade, como são cidades-estados, né? Cada um tem a sua casa, a sua cidade, e é senhor da sua cidade, e tem relativa independência política uns dos outros. Você tem uma figura na Ilíada que se destaca como se fosse o rei dos reis, o mais real de todos, o Basileuteros, né? O mais monarca, o monarca mais importante, o mais relevante, que seria Agamenon. Mas de que maneira isso se organiza é meio difícil de entender. Até que ponto Aquiles deveria ser obediente a Agamenon, porque ele é o monarca dos monarcas? Até que ponto Agamenon deveria respeitar a independência política de Aquiles? Isso não fica claro. Exatamente porque mistura essas duas coisas, as cidades, estados e um governo centralizado, a Ilíada cria um ambiente muito propício para esse tipo de disputa que a gente vai ler agora. Tudo bem? Então, Agamenon, ele é o líder principal da excursão, né, do exército grego que ataca a Troia. E Aquiles, por outro lado, é o principal herói, o guerreiro, belicamente falando. Ele é o mais forte, ele é o responsável pelas principais vitórias gregas na guerra. Então, você tem uma disputa entre quem é o líder político, o líder, né, que tem o direito de fazer várias coisas que a gente vai ver, né, direito por ter o melhor espólio, a melhor posição no banquete, o melhor corte da carne do boi. Ele, por ser líder, tinha direito a tudo isso. E, por outro lado, aquele que é, digamos, o principal responsável pela vitória dos gregos, né, que é Aquiles. Você tem um conflito entre quem é o melhor e quem é o líder, né? E esse conflito vai estar na Ilíada ao longo do poema, tudo bem? Então, Homero já diz para a gente, desde o começo, que o poema vai ser sobre, num primeiro momento, essa briga entre Agamenon e Aquiles. E ele se pergunta, né, quem foi, qual Deus, né, nesse verso aqui? Qual Deus lançou-se na briga e os fez pelejar? Então, algum Deus é responsável por causar a briga de Aquiles e Agamenon. E esse Deus é Apolo, tá? O filho de Leto e de Zeus, Leto é a mãe de Apolo e de Ártemis. Apolo é um deus muito famoso, é um deus arqueiro, ele é um deus muito bonito, ele é geralmente usado como exemplo, né, da beleza do homem grego, né, em estátuas, em representações artísticas. Ele é o deus da cura e da peste também. Então, ele vai fazer, o que ele vai fazer no começo da Ilíada? Ele vai enviar uma peste para os gregos. Os gregos vão sofrer com uma doença terrível. Por quê? Então, Homero diz aí no verso 9: com raiva do rei, atiçou danosa peste no exército, e a tropa perecia, porque a Crises, o sacerdote desonrou o Atrida. Então, quem é Crises? Crises é um sacerdote de Apolo. O Atrida é Agamenon. Crises, ele quer recuperar a filha dele, que foi uma prática muito comum e muito terrível, né, obviamente. Ela foi transformada em escrava depois de Agamenon saquear uma cidade próxima de Troia. Crises quer recuperar a filha, leva presentes para Agamenon e Agamenon desonra, né, humilha o sacerdote Apolo. Ele faz uma prece para Apolo e Apolo intervém. Apolo manda a peste para punir os gregos pela ofensa de Agamenon. E aí qual é o motivo da briga? Aquiles vai descobrir, por meio de um adivinho, que era necessário devolver a filha de Crises para o pai, e Agamenon vai ficar ofendido com isso. Ele vai dizer, não, eu não quero devolver a minha escrava, né?
a maneira como um período arcaico enxerga, né, os escravos de maneira geral, mas especialmente as mulheres, é de uma maneira bastante negativa, bastante objetificante. A filha de Crises, ela é uma posse de Agamenon. Ele perder uma posse é perder uma parte da honra dele, né? Ele é um rei poderoso. Perder essa posse seria reduzir esse poder dele, esse prestígio que ele tem. Então ele não quer fazer isso sem ter uma contrapartida. Ele quer receber alguma coisa no lugar. Tudo bem, eu vou devolver a filha de Cris, mas eu tenho que receber algo. E aí começa a briga, porque Aquiles se ofende com a possibilidade de Agamenon tomar uma posse dele, né? Uma escrava do próprio Aquiles. A reação de Aquiles é extrema. Até hoje as pessoas discutem quem está certo nessa disputa, né? Então tem gente que vai defender um lado ou outro. Geralmente as pessoas defendem Aquiles mais do que Agamenon. Mas, de maneira geral, os dois cometem erros, cometem atitudes desrespeitosas, porque aqui eles têm uma reação muito extrema ao pedido de Agamenon de ter uma compensação, que não, em nenhum momento Agamenon menciona que vai ser do próprio Aquiles, ele diz que pode ser de qualquer um, menciona Aquiles de passagem. Aquiles fica ofendido com isso, a sua reação, como eu já falei, Aquiles é um personagem de excessos, né? Não é nem um pouco moderada, ele não tenta negociar, nem dialogar, muito pelo contrário. E aí Agamenon também, sem mostrar que ele é que ele é considerado um bom líder, né, pelos gregos, de maneira extremamente imprudente da parte dele, em vez de ele tentar amenizar e apaziguar Aquiles, ele aí resolve que vai tirar uma escrava de Aquiles e vai ficar com essa escrava para ele. Ele resolve então botar mais lenha na fogueira. E aí Aquiles vai falar, vai xingar Agamenon. Foi esse trechinho que eu botei aí para vocês. Depois que Agamenon diz que vai tirar mesmo dele a escrava, Aquiles diz o seguinte, né? Olhando de baixo, aí no primeiro verso 148 do canto 1, disse-lhe Aquiles, veloz nos pés. Isso aqui é um epíteto tradicional de Aquiles, né? Aquiles de pés velozes, é muito rápido, né? Ah, vocês conhecem aquela história do paradoxo de Zenão, da tartaruga e do coelho? É um paradoxo da matemática e tal. Alguém já ouviu falar desse paradoxo? Que o coelho corre na frente e a tartaruga tem que tentar alcançar, só que para tentar alcançar ela tem que andar metade do caminho. E aí, para chegar na metade do caminho, ela tem que andar metade da metade, e a metade da metade, e por aí vai. E aí Zenão diz no final que ela nunca consegue alcançar, o coelho nunca consegue alcançar a tartaruga, porque ele nunca consegue chegar na metade da metade. Vai ser infinitas divisões, né? Tradicionalmente, esse paradoxo é feito com Aquiles. É Aquiles e a tartaruga, se não me engano. Mas, enfim, só uma curiosidade. Aquiles é tradicionalmente considerado veloz, rápido. E aí ele vai se chamar Agamenon de juízo ladino, né? Ladrão. Então, és juízo ladino e te cobres de desrespeito. Como tuas palavras persuadirão um aqueu expedito a fazer o percurso ou a combater varões com energia, né? Como é que você vai convencer um grego a viajar até Troia e a combater varões, né? Se você vai lá e tira os prêmios dele. E aí Aquiles vai fazer uma acusação bastante grave, né, contra Agamemnon. Ele vai dizer: não vim por causa dos troianos para cá combater, pois contra mim nada fizeram. Então a gente começa a entrar aí na causa da guerra de Troia, que até agora a Ilíada não comenta, não menciona nada, né? Aqui ele está dizendo: os troianos não fizeram nenhum mal para mim individualmente, nenhum troiano me fez mal nenhum. Eu não vim para cá por causa disso, de um mal que eles teriam feito. Nunca tangeram meu gado nem meus cavalos. Isso aqui quer dizer, eles nunca roubaram o meu gado. É uma coisa muito comum na Ilíada, é roubo de gado e de cavalos também. Das pessoas irem roubar o gado de alguém, mesmo heróis, tá? Não é considerado algo vergonhoso. É uma atividade heróica na Ilíada, roubar gado dos outros heróis. É uma coisa comum. Então, eles nunca roubaram gado meu, e nunca na fértil Fítia, que é a cidade de Aquiles, tá? Fítia é a cidade que Aquiles seria o rei, né? O pai dele está vivo ainda, ele é o príncipe, né? O herdeiro. Nunca na fértil Fítia grandes glebas devastaram a colheita. Eles nunca foram lá na minha cidade destruir a minha colheita. Pois entre nós e Troia há muito morro umbroso e um oceano ruidoso. Então,
não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar um mapinha da Grécia daqui a pouco, mas Troia fica depois do Mar Egeu. Fica do outro lado do Mar Egeu, tem um oceano enorme entre a planície grega, né, e Troia. Então, os troianos não fizeram nenhum mal para mim. Então, por que eu estou aqui lutando, né? Aí ele vai dizer aqui embaixo: a ti seguimos, né? A Agamemnon nós seguimos. Sumo impudente, para te alegrares e tentamos garantir tua honra. Então, a guerra, a gente já está sabendo aqui, é para garantir a honra de Agamemnon e especialmente do seu irmão Menelau. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, Aquiles acusa Agamemnon de ser cara de cão. Esse é um xingamento comum na Grécia do período arcaico e antigo. O cachorro é um animal considerado leal, mas ele também é considerado ganancioso. É um pouco diferente da gente, né? A gente não pensa no cachorro como algo ganancioso. Eu nem sei qual seria o animal ganancioso, mas quando um grego queria xingar alguém de ganancioso, chamava a pessoa de cachorro, nesse sentido. Tudo bem? Então, nós viemos até aqui para garantir a tua honra e a de Menelau, da parte dos troianos. Então, aqui ele está dizendo: você vai tirar uma escrava minha, mas eu não tenho nenhum motivo para estar na guerra. Eu só vim aqui por causa de você e do seu irmão, de Menelau. Os troianos não fizeram nenhum mal contra mim, nunca me ofenderam. Então, se você fizer isso, na verdade, o que você está fazendo é você está me dando um motivo para não continuar na guerra. Eu não estou aqui por causa dos troianos, estou aqui por causa de você. Se eu brigar com você, eu vou continuar na guerra. Por quê? Por que motivo? Né? E aí, no ápice da disputa, acontece uma cena muito curiosa. Eu trouxe uma pintura aqui, neoclássica, para representar isso. Porque Aquiles, para você ver como Aquiles é um personagem sem controle, sem moderação, ele, no ápice da raiva contra Agamemnon, ele cogita sacar a espada dele e cortar a cabeça de Agamemnon, que ele conseguiria fazer com muita facilidade, porque ele é muito mais forte que Agamemnon. Pelo menos é representado assim na Ilíada. E no momento que ele vai sacar a espada, no ápice da discussão, a deusa Atena, ela aparece invisível entre os gregos, né, que estão aí em assembleia na pintura, e segura o cabelo de Aquiles. Ela pega Aquiles pelo cabelo e aí pede para ele, fala para ele, né, não, para não fazer isso, porque se ele se acalmar e não matar Agamemnon ali no momento, ele vai ter benefícios depois, ele vai ganhar muito mais coisas se ele fizer o que a deusa está pedindo, está mandando, na verdade. E aí, por isso, Aquiles decide não matar Agamemnon ali no ato. Eu gosto dessa pintura, né, uma pintura neoclássica desse Michel Drolin, de 1810. Você tem Agamemnon aqui, né, sentado, segurando o cetro real. Você tem aqui a deusa Atena, né, uma representação clássica dela com o elmo. Ela não está segurando o cabelo de Aquiles, que é o que acontece na Ilíada, mas ela está encostando aqui em Aquiles e ele está com a espada na mão, prestes a sacar a espada. Tudo bem? Então, aqui, essa é a cena que acontece na Ilíada, no ápice da guerra, da disputa entre os dois. Aquiles cogita matar Agamemnon, os deuses intervêm para que isso não aconteça, e aí Aquiles fala: então tá bom, eu não vou matar Agamemnon, mas eu também não vou lutar mais. Eu vou me isolar completamente e vou ficar na minha tenda, vocês vão lutar a guerra de vocês aí, e depois eu vou voltar para casa. Só que quando ele faz isso, ele tem um privilégio que nem todo mundo tem. Ele tem uma mãe deusa. Então, antes dele voltar para casa, ele chama a mãe de aqui ele chama Tétis, é uma deusa do mar. Então, ela vem caminhando pelo oceano, encontra Aquiles, ele relata tudo o que aconteceu, que foi roubado dele uma escrava, né, por Agamemnon, e ele pede para que a mãe intervenha, que ela vá até Zeus e peça para que Zeus faça com que os gregos percam dos troianos sucessivas vezes, até que desesperados eles vão lá, eles eventualmente cheguem até Aquiles e peçam desculpas, né? E ofereçam algum tipo de compensação, né? Devolvam a escrava e por aí vai. Tudo bem? Então essa é a trama da Ilíada. Esse é o primeiro momento. O canto 1 é um canto bem difícil, né? Para quem nunca leu a Ilíada e para quem não conhece, porque tem vários personagens que vão aparecer, personagens que eu nem mencionei. Mas se a gente tivesse que focar no elemento, né, importante, central, é a cólera de Aquiles, a briga dele com Agamenon, porque Agamenon toma dele uma posse, né,
a escrava aí vista como menos do que uma pessoa, né? Essa visão bastante misógina e patriarcal da sociedade grega arcaica. Ela não tem nem nome, tá? Ela é chamada de Briseida, que é filha de Brises. Então ela não tem nem nome próprio. Aquiles fica furioso, pede para a mãe intervir, a mãe vai intervir, e o que vai acontecer agora na trama da Ilíada? Gradativamente, vai ser um processo bem longo, é um poema longo, né? Gradativamente os gregos vão perder batalhas, seus melhores heróis vão ficar feridos, eles vão ficar cada vez mais acuados, e eventualmente eles vão ter que pedir desculpa a Aquiles para que ele volte ao campo de batalha. Mas ele não vai voltar por causa disso, a gente vai ver depois. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí o que acontece? No final do canto 1, você tem uma cena de banquete. Eu acho que eu vou mencionar só de passagens, porque senão não vai dar tempo de a gente falar de tudo. Mas no final do canto 1, você tem uma belíssima cena de banquete entre os deuses. Eu gosto muito, porque mostra como Homero representa os deuses de uma maneira bem humana, né? Eles não são seres, sei lá, intocáveis, muito pelo contrário, eles têm os mesmos sentimentos humanos mesquinhos, as mesmas rivalidades que os seres humanos têm. Eles estão em banquete. Aí Zeus briga com Hera, porque Hera, a gente vai ver daqui a pouco o porquê, né? Hera defende os gregos e quer a destruição dos troianos. Então Zeus vai ajudar agora Tétis, né? Vai ajudar Aquiles, então vai fazer com que os gregos percam. E aí eles brigam, né? Eles têm um momento assim, de tensão, e o filho de Hera, a gente chama de Hefesto, é um deus manco, ele manca, ele tem um problema na perna, às vezes é representado na perna, às vezes nos pés, mas de qualquer forma ele manca. É um deus ferreiro, é um deus que constrói coisas. A gente vai ver mais adiante o escudo de Aquiles que ele constrói, uma cena famosa da Ilíada. Ele, para alegrar a mãe, ele começa a servir o vinho. Né? Geralmente você tem serviçais, né? Os deuses não servem seus vinhos, eles são como se fossem reis, né? Eles têm serviçais divinos também, mas que vão lá servir os vinhos. E aí Hefesto resolve alegrar a mãe, que estava brigada com Zeus, servindo os vinhos, e os deuses dão risada dele andando, né? Meio manco e servindo os vinhos, uma coisa meio pastelão, meio grotesca, meio alívio cômico, né? Mas ele faz de propósito, e os deuses riem, e a disputa entre Zeus e Hera acaba na risada, na diversão. Aí tem música, as musas começam a cantar, Apolo toca a lira. Então eu acho muito legal esse momento final do canto 1, porque mostra uma diferença crucial, apesar dos deuses serem muito parecidos com os humanos, você tem uma diferença crucial na relação entre os dois, né? Enquanto que o conflito entre Aquiles e Agamenon acaba de uma maneira desastrosa, não tem pacificação nenhuma, e você tem consequências negativas muito graves, vai morrer um monte de gente por causa desse conflito. Muitos heróis importantes vão morrer por causa desse conflito. Do outro lado, quando a gente tem no final do canto um banquete entre os deuses, que você também tem uma briga entre dois principais deuses, né? Zeus e Hera. Zeus e a sua esposa, os dois principais, rei e rainha dos deuses olímpicos. Mas a briga, ela nunca leva a consequências drásticas, a consequências terríveis, porque eles não morrem, porque os deuses são imortais. Na mitologia grega, não existe isso de Deus morrer, com algumas exceções, detalhes, mas em geral eles não morrem. E, e a briga acaba em festa. No fim das contas, eles se divertem, eles dão risada com Hefesto, eles bebem vinho, comem ambrosia e bebem lá o éter, e escutam a música de Apolo com as musas. Então, é um contraste bem legal, né, entre o que é um conflito na sociedade humana, que tem consequências graves, violentas, né, série de problemas, e o que é um conflito entre os deuses, que é quase uma brincadeira, é como se eles tivessem preguiça não, tédio, como se eles estivessem entediados e tivessem que ficar inventando briguinhas entre si para se divertir. É quase isso, a relação dos deuses homéricos com a guerra de Troia é quase a relação de um público que está assistindo um filmezinho, uma peça de teatro, né? Obviamente que eles se apegam a certos heróis e tal, e se entristecem com a morte de certos heróis, mas isso não tem consequências graves para nenhum deles, né? Não tem nada de muito terrível que vai acontecer com eles. Tudo bem? Então, esse é um elemento importante do final do canto 1, e assim acaba o canto 1, a gente vai para o canto 2. E o canto 2 tem um monte de coisa legal, mas eu vou mencionar algumas, né? Como é que começa o canto 2? Zeus começa o seu plano de fazer os gregos perderem batalhas. Então,
voltando aí o resuminho que eu fiz da trama, né? Os gregos vão perder várias batalhas, porque Aquiles quer ser honrado e se sente ultrajado pela tirada da escrava dele. Então Zeus vai começar o plano. O que ele faz? Ele manda um sonho enganoso para Agamenon, né? Os deuses homéricos, eles não têm problema com mentira, não é que nem, sei lá, a maneira como algumas pessoas veem os deuses o deus cristão, né? Os deuses homéricos mentem sem problemas. Ele manda um sonho para enganar Agamenon, dizendo que ele ia conseguir conquistar Troia naquele dia. Naquele dia, no fim do dia, ele já teria saqueado Troia. E aí Agamenon resolve fazer uma coisa absolutamente esdrúxula. Tem muita gente que discute o que ele vai fazer, se isso é bom, se é ruim, mas no geral é um negócio confuso. Quem leu a Ilíada, se vocês leram, vocês sabem disso. Quando eu li pela primeira vez, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Basicamente, ele vai fazer um teste. Ele vai fingir que ele desistiu da guerra. Ele vai chegar lá no meio da tropa e vai falar: ó, gente, não dá mais para conquistar Troia, vamos embora. Só que o objetivo dele era que as pessoas, os heróis, né, os soldados, ao escutar esse discurso, falassem: não, a gente tem que continuar, a gente tem que continuar enfrentando os troianos, a gente veio até aqui, né? Ele ia fingir que ele está desistindo para que as pessoas estimulassem a continuação da guerra, para mostrar que as pessoas queriam que a guerra continuasse. Só que quando ele fala que ele ia desistir, todo mundo começa a correr em debandada para de volta para as naus, assim, vira uma confusão no exército. As pessoas desistem de vez da guerra, dá o efeito contrário, né, do que ele planejava, do que ele pretendia. E aí chega a um ponto que quase os gregos vão quase voltar para casa e a guerra vai acabar, né, dessa maneira. Só que é um herói importante, muito importante da tradição grega. Vocês conhecem ele mais pela Odisseia, né? Odisseu, o principal herói da Odisseia. Ele está na Ilíada também. Ele faz participações especiais na Ilíada. Ele não é o principal herói da Ilíada, mas ele faz muita coisa importante no poema. E essa vai ser a primeira aparição mais relevante dele, né? Ele vai começar a estimular as pessoas a voltarem para a guerra, né? Ele sai andando pela tropa e começa a falar com as pessoas para elas voltarem para lutar, não dizer não façam isso aí não faz sentido. Agamemnon estava só testando vocês. Obviamente que a gente não vai desistir da guerra e por aí vai. E aí ele encontra um personagem que eu acho muito importante comentar, porque é um personagem que vai ser muito relevante para a tradição posterior da Ilíada, que é o Testes. Ele está aqui representado numa ilustração de uma edição das peças de Shakespeare, né? Essa é a tragédia Troilo e Cressida, que se passa na Guerra de Troia. Eu não achei nenhuma representação do Teste, ele não era muito bem representado em vasos nem em outras coisas. Eu não vi nenhuma representação dele em ilustrações ou vasos do período antigo, do período clássico, bizantino, sei lá. Não vi nada. Então, eu peguei essa ilustração de Shakespeare. Ele é um personagem muito importante porque ele vai fazer um discurso ofendendo Agamemnon, falando que Agamemnon é ganancioso, e, de certa forma, ele vai fazer um discurso muito parecido com o que Aquiles falou. Só que ele é representado de uma maneira meio exagerada, assim. Ele é descrito como o homem mais feio do exército, meio corcunda. Enfim, ele é representado de uma maneira fisicamente negativa por Homero, que é um lugar comum, né, um clichê que continua, né, na Idade Média a gente tem muito isso, né, na literatura, no teatro medieval, vai continuar por muito tempo, acho que até hoje a gente tem um pouco, né, no cinema, essa coisa de representar pessoas ruins, né, com aparência física ruim, negativa. Só que o que é interessante no Testes é que ele é uma figura meio ambígua. Eu gosto do personagem do Testes porque, por um lado, ele é representado dessa maneira negativa, então ele seria uma pessoa ruim, uma pessoa que está falando um absurdo, mas, por outro lado, ele mostra uma relação com a guerra que provavelmente era compartilhada por muitos outros personagens. A maneira como ele critica Agamemnon, inclusive, é parecida com a maneira que Aquiles critica Agamemnon. Então, ele é meio que a tradição posterior vai meio que interpretar Testes como um personagem popular, né? Como se ele fosse uma pessoa mais pobre do que os outros reis. Isso não está na Ilíada, tá? Mas isso, pela representação física dele, pelas críticas que ele faz, isso vai ser entendido dessa forma. E ele meio que virou meio que a voz do povo, sabe, na recepção do personagem.
o que o povo pensa dos reis, né, dos reis homéricos, dos heróis, né, uma crítica popular a essa casta de aristocratas que estão ali lutando uma guerra absurdamente estúpida, né? A gente vai ver depois a causa da guerra, daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso. Mas a guerra tem motivos meio estúpidos e vai causar a morte de um monte de gente. Então o Tess está meio ali que vocalizando uma crítica muito importante, muito relevante, e por isso eu acho que ele é um personagem mais ambíguo. Me lembra um pouco, não sei se vocês conhecem, mas o Bakhtin tem toda uma discussão, né, sobre personagens da literatura medieval, né, personagens populares que são representados de maneira negativa, de maneira abestalhada ou fisicamente negativa e tal, mas que, por serem esse lugar do negativo, eles podem vocalizar certas críticas sociais que personagens mais nobres, né, os aristocratas, não podem. Então, Bakhtin discute um pouco isso. Ele, obviamente, que não fala disso na poesia épica, pelo contrário, ele vai ter uma opinião bem diferente de poesia épica. Mas ele discute como esse lugar do negativo permite certas críticas que você não poderia de outra forma. Então, ele mostra como a gente não pode só olhar para esses personagens populares representados de forma negativa como algo ruim, puramente, né? Como algo preconceituoso, puramente. Porque eles têm uma voz, eles têm um poder de crítica que não é acessível para outros tipos de personagem. Isso cria uma certa ambiguidade na sua representação. Eles são, ao mesmo tempo, uma visão negativa e aristocrática da classe popular, mas eles são também a crítica dessa aristocracia, né? E que exatamente por eles serem tão negativos, eles podem fazer. Né? É meio que a figura do palhaço, aquelas figuras shakespearianas de. Como é que chama? Jester, né? Aquele cara da corte real que é abestalhado, faz coisas para alegrar o rei, mas ele também pode dizer coisas, né? Que outras pessoas não podem dizer, porque ele é o palhaço, ele pode falar essas coisas. É meio que isso. Obviamente que a gente está aqui fazendo uma coisa meio anacrônica, porque, por um lado, não dá para dizer que Testes é um membro do povo, ou algo assim, apesar de ter sido lido dessa forma, e nem dá para dizer que ele é um palhaço, um jester, ou o que quer que seja, né? Não, essa não é exatamente a figura dele, mas é interessante que ele suscita essas leituras, né? E tem esses ecos em outras tradições. Né? Ele meio que é essa figura na Ilíada, fazendo a mudança, né? Entendendo o contexto da Ilíada. O que acontece? Odisseu vai dar uma porrada no Testes com o cetro, e isso vai meio que terminar todo o conflito, né? Todo mundo que estava fugindo para voltar para casa, depois que Odisseu meio que disciplina Testes, as pessoas voltam para a guerra cada mais estimuladas ainda, com mais vigor ainda, com mais vontade de guerrear. E aí vem uma das passagens mais famosas do Canto 2, que é o que a gente chama de Catálogo das Naus. Quem leu, se vocês leram a Ilíada em algum momento, vocês leram agora para o curso, vocês sabem que essa é provavelmente uma das passagens mais chatas da Ilíada. De maneira geral, nos cursos que eu já fiz, tanto na minha graduação quanto quando eu dei aula para a graduação sobre a Ilíada, em geral as pessoas odeiam, né? A gente recomenda as pessoas pularem, inclusive, que é um pecado, mas é muito difícil de ler. É uma longa passagem numerativa, longuíssima, com todos os contingentes de tropas gregas, com o número de naus que vieram, a cidade da onde vieram e os heróis principais. E não são heróis principais como vocês imaginariam, né? Aquiles, Agamemnon, Odisseu. São heróis, muitas vezes, que nem aparecem no poema depois. São personagens extremamente secundários, são só nomes que a gente, né, um público moderno, não tem a menor ideia do que está se falando. Não sabe a gente não conhece esses personagens. Então é uma passagem muito árida, muito difícil de ser lida, mas que eu gosto de usar como exemplo, sei lá, eu não sei se o melhor exemplo que a gente tem talvez não seja muito bom, porque eu não vejo muito futebol e tal, mas eu fico imaginando que o equivalente moderno para essa passagem seria aquelas pessoas que lembram escalação de time e lembram todo mundo da escalação, né? Ah, fulano, goleiro era fulano, zagueiro era fulano, não sei o quê. Que é uma coisa que parece super chata, mas se você conhece o time que a pessoa está escalando, que a pessoa está lembrando, você acompanha, né? Você consegue acompanhar o raciocínio da pessoa e quem ela está citando, né?
E aí você cria um certo interesse, você fica interessado no que a pessoa está falando, porque você entende do que ela está dizendo. Eu imagino que o mais próximo do catálogo das naus seria esse tipo de escalação de jogadores de futebol de um time, sei lá, da década de 70, algo assim. Porque é difícil para a gente acompanhar, porque a gente não tem, né? A gente não conhece mais da metade dos heróis citados, mas talvez para o público grego arcaico eles conhecessem boa parte daqueles heróis e fosse interessante para eles. Inclusive, como o catálogo vai abranger quase a totalidade do mundo grego antigo, né? Eu vou mostrar o mapinha agora para vocês, que já está na tela, mas eu vou comentar daqui a pouco. Talvez fosse empolgante para o público ver o momento que a sua cidade fosse citada, né? Então o cara é lá, sei lá, da Fítia mesmo, ou ele é de Creta, por exemplo. Aí Creta é um lugar que talvez não tenha tanta participação no poema, né, quanto Atenas ou outras cidades. Aí chega em Creta, o cara vai lá e se empolga. Foi citado a minha cidade, né? Talvez isso fosse uma parte interessante da passagem. Isso tudo para tentar entender o público. Então, isso Carol, isso é muito boa pergunta. Eu não gosto desse tipo de discussão, eu não gosto de concordar com esse tipo de discussão. Ah, essa passagem aqui, ela foi adicionada depois, e tal. Eu acho que eu acho que é difícil demais de você fazer esse tipo de afirmação, porque a gente não tem evidência textual para isso. É muito hipotético, extremamente hipotético. Mas muitos classistas grandes, não são amadores, né? Muito pelo contrário. Estou falando de gente grande da Europa, de Harvard, enfim. Muita gente top de linha defende algumas coisas desse tipo. E a passagem, o catálogo das naus, foi já mencionada muitas vezes como adição posterior. Né? Alguém depois, ou adição posterior, ou que a passagem já existia e Homero, ou o cantor da Ilíada, só copiou e colou, digamos assim. Ele memorizou a passagem isoladamente e só colocou na Ilíada de maneira memorizada. Entende? Então, isso é uma discussão interessante. E eu não sou grande fã dela. A gente vai ter um canto que a gente vai discutir que eu acho que vai ser mais claro, vai ficar mais clara a minha posição. Eu acho que o texto que a gente recebe, como a gente não tem outras evidências textuais, o texto que a gente recebe é o texto que a gente tem, né? Então, a gente tem que meio que tentar lidar com o texto que está diante de nós, em vez de tentar. Às vezes as pessoas meio que escolhem umas passagens que elas não gostam para dizer, isso aqui foi adicionado depois, tá? Isso costuma acontecer. Essa passagem aqui, os heróis estão representados de uma maneira muito negativa, então isso aqui não deve ser original de Homero, isso aqui deve ser posterior. Eu acho que é muito conveniente para o crítico, né, ficar selecionando passagens que seriam adições posteriores. Mas é uma discussão que existe. Apesar de eu não particularmente não gostar, é uma discussão que existe e o Catálogo das Naus é uma das passagens, talvez a mais comumente citada como adição posterior ou inserção no poema sem inserção de algo alheio, né? Algo estranho ao poema. Algo que foi retirado de outro lugar e colocado lá, mesmo que por Homero ou pelo poeta original, seja ele quem for. Tudo bem? Então pode ser. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é meio que reduzir o poema, né? Meio que tirar algo do poema. O poema tem elementos estranhos, é legal manter esses elementos estranhos do poema. Não acho que a gente precise, né, normatizar tudo para ficar tudo bonitinho e tudo ao nosso gosto. Eu acho que é legal ter esses elementos que se destacam, né, que ficam fora do que a gente está acostumado a ler. E o Catálogo das Naus, com certeza, é uma passagem que é difícil e fora do que a gente está acostumado a ler. Eu botei aqui uma imagenzinha, então essa imagem é boa por vários motivos, porque a gente pode dar uma olhada aqui no mapa do mundo antigo. Essa imagem tenta representar os contingentes dos catálogos das naus, começando pelo A, né? Vai pelo A, B, C, D, E. E aí, a Graziose, que foi quem fez essa imagem, ela vai traçando aqui, cadê meu mouse? Ela vai traçando o caminho que o poeta percorre, citando as cidades, os heróis e as naus, tá vendo? Aí depois que ele chega aqui no final, ele começa na B, e aí faz esse caminho, e por aí vai. Tudo que está atrás dessa linha aqui, que corta o mundo antigo, tudo isso aqui é grego, são os gregos, né? Então aqui você tem Creta, essa ilha aqui, a famosa ilha de Creta. Aqui você tem a Lacedaemônia, você tem Esparta e Argos, que é a cidade de Agamenon. Aqui você tem Atenas e Tebas. Aqui no cantinho você tem Ítaca, que é a cidade de Odisseu. Aqui em cima é onde fica Fítia, que é a cidade de Aquiles. Então tudo que está aqui atrás dessa linha são os gregos, na Ilíada. Tudo que está depois, à direita da linha, são os troianos. Tá?
Você tem um catálogo de troianos, mas é um catálogo pequenininho, comparado com o grego, é um catálogo bem menor, com bem menos contingentes e bem menos heróis. Troia ficaria aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui aí chama essa região toda aqui de Ásia Menor, né? É a região da atual Turquia, né? E Troia ficaria nessa região aqui, de modo geral. Tudo bem? E tudo isso aqui são aliados dos troianos, heróis de regiões distantes que vão ajudar os troianos a combater os gregos. Alguma dúvida? Essa região toda aqui da costa da Ásia Menor, eventualmente foi colonizada pelos gregos, tá? Então, você tem aqui, por aqui, né? Eu acho que aqui, você tem Lesbos, que é a ilha famosa de Safo, de Lesbos. Aqui é uma região chamada Jônia, você tinha vários falantes de grego nessa região. Possivelmente Homero seria dessa região, as pessoas imaginam que Homero seria dessa região. Mas isso é posterior, seria posterior à guerra mística troiana, entre gregos e troianos, tá? Isso aqui vai ser colonizado pelos gregos, a costa vai ser colonizada pelos gregos em momentos posteriores. Tudo bem? Alguma dúvida aí? E aí, eu trouxe uma outra imagem. Essa outra imagem é a de todo mundo. Aí você tem todos os heróis, de onde eles vieram, o nome das cidades, né? Enfim, é só para mostrar, né, quantos nomes tem, quantas cidades tem. O Catálogo das Nações é uma passagem difícil de você ler assim, né, direto. É algo que é mais para mostrar, né, a extensão da guerra. Né? As pessoas chegam a mencionar que essa é uma guerra pan-helênica, né? É uma guerra que inclui toda a Grécia, né? Todo aquilo que os gregos entendiam, né, nesse período mítico como Grécia. Tudo bem? E aí eu botei um trechinho apesar de eu não botar nada do Catálogo das Naus, porque é muito difícil de ler, muito árido, é muito cansativo ler o Catálogo das Naus. Eu botei um trechinho do começo do catálogo. Essa passagem é muito famosa. Esse trecho aí chama de Invocação às Musas. Homero faz algumas invocações, mas essa é a mais famosa de todos do poema. Vocês vão ver citada em diversos outros autores. Outros poetas, quando vão falar de inspiração e tal, vão citar de maneira indireta ou direta esse trecho do poema. Então, Homero vai se preparar para cantar o Catálogo das Naus, vai se preparar para fazer essa longuíssima lista de contingentes de naus, e aí ele faz uma invocação, ele pede ajuda. Né? Ele está diante de um problema enorme, gigantesco, que conseguir lembrar de todos esses nomes. Ele pede para que as musas ajudem, até para ressaltar, né, a dificuldade do problema que ele está diante. Então ele pede dessa maneira aí, né? Narrai-me agora, musas. Aí veja, ó, musas já está no plural agora. Narrai-me agora, musas, que tens casas olímpicas. Quer dizer, as musas moram no Olimpo. O Olimpo é um monte que os gregos acreditavam tinha no topo, né? Tinha várias casas onde os deuses moravam. Boa parte dos deuses moravam no Olimpo, nem todos, né? Deuses do submundo ou os deuses marítimos não moravam no Olimpo, moravam no mar ou em Hades. Então, as musas moram no Olimpo, elas têm casas olímpias, ele pede para que elas narrem, pois sois deusas, elas são deusas, e estáis presentes e tudo sabeis. Então, os deuses, eles sabem de tudo. Só que nós, que somos humanos, né, nós mortais, não sabemos de tudo. Então, nós só ouvimos a fama, né? Nós só ouvimos o rumor, né? A fofoca, só ouve as histórias que chegam até nós e nada sabemos. Nós não vimos a Guerra de Troia, a gente só escuta a fama da Guerra de Troia. Tudo isso é narrai-me agora quem eram os líderes dos Dânaos e os chefes. Outra palavra aqui, né, para grego, são os Dânaos, tudo bem? Então ele pede para que as musas narrem quem eram os líderes dos Dânaos e os chefes, porque sem a ajuda delas ele não teria como saber nada, ele só escutaria a fama da Guerra de Troia. Da multidão, não vou enunciar ou nomear seus membros, nem se 10 línguas fossem minhas, 10 bocas tivesse, voz inquebrável e dentro coração de bronze. Esse é um trecho que é bastante citado da passagem. Né? Ele está dizendo que nem mesmo se ele tivesse 10 línguas, se ele tivesse 10 bocas, se a voz dele fosse inquebrável, né, imortal, e ele tivesse um coração de bronze dentro dele, nem assim ele conseguiria nomear todo mundo. Né?
exceto, né, se as musas olímpias de Zeus Portaégide as filhas, então elas são filhas de Zeus. Portaégide é um epíteto de Zeus, a gente vai comentar, eu acho que depois, mas adiante a gente comenta. A égide, a gente não sabe direito o que é, pode ser um escudo, pode ser uma armadura, pode ser uma coisa horrível, tipo uma cabeça de medusa, né? Uma coisa assim que você usa para assustar as pessoas. Tradicionalmente, depois do período arcaico, começou a ser representado como um escudo com a imagem terrível na frente. Então, exceto se as musas olímpias de Zeus Portaégide e as filhas mentalizassem quantos vieram a Ílio. Ílio é o nome grego de Troia, tá bom? Então, Ilíada é o poema sobre Troia. Essa seria talvez a tradução do título do poema. Os gregos não costumam se referir a Troia como Troia, apesar de essa palavra existir no vocabulário grego e a própria planície troiana ser chamada de Troade, a região onde fica Ílio ser chamada de Troade, a cidade em si é geralmente citada como Ilion, tudo bem? Daí que vem o nome do nosso poema. A Ilíada é o poema sobre Troia. Então ele diz que sem a ajuda das musas ele não conseguiria falar nada, mesmo se ele tivesse 10 línguas, mesmo que ele tivesse 10 bocas, seria impossível. Só com a ajuda das musas é que ele pode fazer esse catálogo enorme de heróis. Tudo bem? E aí a gente entra em outro tema importante, né? Se o poema é Ilíada, é o poema sobre Ílio, é sobre Troia, como é que o poema se passa em um pedaço tão pequeno da Guerra de Troia, né? Em alguns dias, algumas semanas. Se você excluir o canto 1 tem um lapso temporal de algumas semanas. Mas se você excluir ele, o resto da Ilíada se passa em questões de dias. Então, se um poema se passa em questão de dias, por que que os gregos chamavam de Ilíada, né? Sobre a Guerra de Troia? Em parte porque é o poema mais importante, era considerado como o mais bonito, o mais canônico, enfim, sobre a Ilíada. Mas não só, porque como a gente vai ver aqui, a partir do canto 3, já aqui no canto 2, Homero vai começar a fazer referências ao começo da guerra. Apesar do poema não se passar no começo da guerra, ele vai, de certa forma, fazer reencenações do começo da guerra. O próprio catálogo das naus é uma espécie de reencenação de um momento muito importante da guerra, que foi a embarcação, o momento, né, que os gregos embarcaram e viajaram até Troia. Isso é um momento importante na mitologia, tem várias histórias associadas com a viagem dos gregos a Troia, tá? Não são tão conhecidas porque não estão na Ilíada e tal, as pessoas não comentam, mas no período antigo, você tinha várias historinhas sobre a viagem dos gregos. Não foi uma viagem fácil chegar até Troia. Em algumas representações míticas, eles vão e no meio do caminho eles têm que voltar, porque não tinha vento, e eles têm que ir de novo, enfim. Foi um processo bastante longo, complicado e com várias histórias que a gente não tem mais em poemas, nenhum poema desse período sobreviveu. Nenhum poema falando sobre essa viagem sobreviveu, só tem coisas tardias. E a Ilíada não comenta. Mas o catálogo das naus é uma espécie de reencenação desse momento da viagem. É como se no começo da Ilíada, Homero, apesar de não falar do começo da guerra, ele fosse reencenando pequenos episódios do começo da guerra no presente, da narrativa. Tudo bem? Então, o catálogo das naus é uma descrição do exército que está se preparando para guerrear contra os troianos, mas, ao mesmo tempo, ele remete ao começo da guerra, quando os gregos estavam lá na Grécia, tiveram que embarcar e viajar até Troia, que é um momento importante na tradição mítica, cheio de histórias importantes. O outro momento importante vai ser o canto 3. Por quê? O que vai acontecer no canto 3? Eu botei no material de apoio para vocês, eu botei duas passagens, eu só vou citar uma, que é essa que está aí no slide. Mas, resumindo o canto 3, você vai ter um momento muito importante do poema que vai relembrar o que aconteceu no começo da guerra. E aí eu vou finalmente. Vocês já sabem, né? Em geral, as pessoas já conhecem a história da Ilíada, mas eu vou finalmente falar o que causou a guerra. Porque o que acontece no canto 3? Quando os exércitos se encontram, então depois do catálogo das naus dos gregos, depois do catálogo troiano, os dois exércitos vão se enfrentar, finalmente, pela primeira vez. Quando isso vai acontecer, Paris, né, um herói troiano, um príncipe troiano, filho do rei, ele tem dois nomes, tá? A gente vai comentar isso, espero comentar isso mais adiante. Ele pode ser chamado tanto de Alexandre como de Paris, ou de Alexandre e Paris ao mesmo tempo.
ele aparece no poema pela primeira vez, e ele vai andando na frente com duas lanças, cheio de coisa nas costas, enfim, ele começa a tirar onda, assim, dizer que ele é fortão, ele fica na frente do exército e começa a ofender os gregos. E aí Menelau, a gente vai ver por que é importante esses dois heróis especificamente. Menelau, que é um herói grego, irmão do rei grego, do principal rei grego, que é Agamemnon, ele toma adiante, ele quer matar Paris, ele sente raiva de Paris, a gente vai ver por quê. E ele vai em direção a Paris para eles lutarem. E aí Paris foge, fica com medo, foge. E aí o irmão de Paris, o irmão mais velho e o principal herói troiano no poema, que é Heitor, ele xinga Paris. É o trechinho que eu botei aí para vocês no material de apoio. Depois dê uma lida. Eu acho muito divertido esse trecho, como ele xinga Paris. Ele diz que Paris é só bonito, né? Ah, você é muito bonito e tal, mas você não faz nada, né? Você não presta para nada. Você só presta para ser bonito. Mas você não luta, você não faz as coisas que você deveria fazer. E a guerra toda é por sua causa. A gente vai estar morrendo, a gente está arriscando perder nossa cidade por sua causa. Então, Heitor faz um discurso assim, ofendendo Paris. Ele vai xingar Paris várias vezes ao longo do poema. É uma relação que eu acho muito engraçada, muito curiosa entre Heitor e Paris. Paris nunca se irrita com isso. Acho que ele tem um sentimento de culpa, né? Que ele causa a guerra. Então, quando Heitor xinga ele próprio, quando ele xinga Paris, Paris reage de maneira muito comedida. Ele nunca fica ofendido. Ele sempre fala: não, você tem razão, Heitor. É verdade isso que você está falando. Eu vou fazer, eu vou melhorar e tal. E nesse momento ele faz isso, ele reage de maneira não muito agressiva, ele aceita a crítica de Heitor e diz: não, é verdade, eu vou lutar contra Menelau, mas vamos fazer um acordo, vamos fazer um duelo. E aí, tanto os gregos quanto os troianos têm uma ideia de fazer um duelo ritual entre Menelau e Paris, parando a guerra. Então você para a guerra mesmo, todo mundo para e se senta, você faz uma arena, né, uma coisa quase um esporte, eles medem a distância da arena, da área da luta, botam uns elmos para poder identificar os limites, e aí os dois vão guerrear entre si, vão lutar entre si, e quem ganhar o duelo vai ganhar a guerra. Basicamente eles tentam encontrar uma maneira de acabar a guerra ali naquele duelo entre os dois. E aí eles fazem um sacrifício, é muito comum na Ilíada, a gente vai ver isso várias vezes, um sacrifício pedindo para Deus, jurando para Zeus que eles vão respeitar as regras do duelo, ou seja, quem ganhar o duelo vai ganhar a guerra, vai levar a Helena, né? A gente vai ver a Helena daqui a pouco, e vai levar uma série de tesouros de volta para casa. Então, se os gregos ganharem, eles pegam a Helena e os tesouros e voltam para a Grécia. Se os troianos ganharem, eles ficam com a Helena e os gregos vão embora. Esse é o acordo entre os dois exércitos. E aí Menelau e Paris vão se enfrentar. E isso é uma reencenação do começo da guerra. Então, eu vou adiantar um pouquinho, mas eu vou voltar a esse trecho daqui a pouco, que eu vou mostrar aqui para vocês algumas pinturas neoclássicas dessa pintora Angélica Kauffmann, que representam o começo da Guerra de Troia, né? O que causa a guerra? O que está sendo reencenado nesse duelo entre Menelau e Paris? Que é o sequestro de Helena. O famoso sequestro de Helena, vocês provavelmente já devem conhecer da mitologia. Tudo começa com uma festa em que a discórdia não é chamada, a festa muda a depender da fonte, né? As fontes diferentes vão atribuir festas diferentes. A discórdia, também chamada de Eris, que é o nome grego, ela resolve, né? Porque ela não foi convidada para a festa, ela resolve causar um problemão lá. Ela joga um pomo de ouro escrito para a mais bela, e aí joga pelo chão, né? E aí os deuses pegam aquilo ali e vão entregar para a mais bela, mas quem é a mais bela? Cria-se uma indecisão entre os deuses de decidir quem é a mais bela. Três deusas principais defendem que elas são as mais belas, né? Afrodite, que é a deusa do amor grego, né? A deusa da sensualidade, do erotismo, por aí vai. Não só amor platônico, mas desejo erótico, né? Atena, que a gente já viu no começo do poema, que é uma deusa da cidade, da guerra também, da civilização humana, é uma deusa muito próxima dos homens, né? Que ajuda a domesticar cavalo, a criar navio, enfim. Ela tem muito a ver com a civilização, né? Com a domesticação do mundo selvagem, por aí vai, e com guerra. E Hera, que é a rainha, né, a esposa de Zeus, a deusa associada ao casamento, a vida doméstica de maneira geral. Então, essas três deusas, elas dizem que são as mais belas, então elas que merecem receber o pão de ouro, né, a maçãzinha lá,
Ninguém quer entrar nessa briga, ninguém quer dizer quem é a mais bela. Zeus lava as mãos, diz que não vai decidir, e eles escolhem um pastor, que na época é Paris, né, ou Alexandre. Ele não vivia em Troia, né, porque quando ele era pequeno, uma profecia disse que ele ia causar a destruição de Troia, ele foi abandonado, ele vai ser criado por pastores, então ele cresce cuidando de ovelhas sem saber que ele é um aristocrata, um príncipe. Essas três deusas vão até ele, então até uma pessoa aleatória, basicamente é isso, né? Elas vão até uma pessoa aleatória, um pastor qualquer, obviamente que não é qualquer. Zeus já devia saber o que estava acontecendo, já tinha planos com relação a isso. Mas no primeiro momento é um pastor qualquer, elas vão lá e pedem para que ele escolha quem é a deusa mais bonita. E cada um oferece uma coisa diferente para ele. Então é um julgamento que não é um julgamento muito justo, né? Porque ele não escolhe simplesmente a mais bonita, ele é oferecido a ele presentes diferentes. Se você me escolher, eu vou te dar isso. Se você me escolher, eu vou te dar isso. Então, no fim das contas, ele escolhe aquilo que ele quer mais, né? O presente que ele gosta mais. Então, cada deus oferece uma coisa diferente. Atena oferece vitória em guerra, vitória em batalha e por aí. Hera oferece poder político, né? Cidades, ser rei de cidades importantes. Então, cada um no seu campo, né, de ação, de campo mitológico da divindade. E Afrodite, que é a deusa do erotismo, oferece a mulher mais bonita do mundo, na época, que é Helena. Só tem um problema, Helena é casada, ela é casada com Menelau, que é esse herói aí que vai enfrentar Paris, que é o irmão mais novo de Agamenon. Então, ela oferece a Helena, sendo que a Helena é casada, isso vai causar um problema, né? Paris escolhe Afrodite, porque ele quer a mulher mais bela. Ele vai ser odiado eternamente por Hera e Atena, que são exatamente as principais deusas da Ilíada que vão ajudar os gregos. Por causa disso, né? Elas querem que os troianos sejam destruídos por causa da escolha de Paris, de não ter decidido que elas eram as mais belas. E Afrodite vai levar Paris até Helena, que é uma mulher casada com Menelau. Então, essa aqui é uma outra pintura da Angélica Kauffmann. Deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês reconhecem, né? Mas aqui as três deusas estão bem representadas, né? Você tem Atena com elmo e com escudo, ela é uma deusa da guerra e tal. Então, ela está sempre representada dessa forma, né? Esse escudo provavelmente é a Égide, que passou a ser representada desse jeito depois de um tempo. Você tem Hera no meio, com a coroa, não sei se dá para ver aqui, mas ela tem uma coroazinha, ela tem essa ligação com o poder real, por ser esposa de Zeus. E você tem Afrodite aqui, com a cintazinha dela e com Eros. Essa é uma representação do Eros, né, uma divindade, como um anjinho, né, que flecha as pessoas. Não é a representação do período arcaico, mas já no período clássico já se começou a representar Eros dessa maneira. Tudo bem? E aí você tem Paris aqui na esquerda, ele está dando a maçãzinha para Afrodite, né, da mais bela. E aqui embaixo você tem dois elementos característicos de Paris. Tanto o bastão de pastor, né, que ele usa para caminhar, para pastorear as ovelhas, como as flechas. Paris é um arqueiro, ele é um guerreiro que luta com arco e flecha. E isso não é muito comum na Ilíada. Tá? Tem poucos personagens, a maioria usa lança. Então, essa é uma característica típica de Paris, é uma característica importante porque a maneira. Aquiles, tradicionalmente, na Ilíada não tem isso, mas tradicionalmente Aquiles vai morrer por causa das flechas envenenadas de Paris. Tudo bem? É Paris que mata Aquiles, tirando flechas nos seus calcanhares. E na imagem seguinte, a gente tem a cena de apaixonamento de Paris e de Helena. Então, aqui você tem Afrodite, né? De novo representada muito bonita, né? Com Eros aqui levando Paris em direção a Helena, que está aqui à esquerda, e Paris está quase meio que assustado, né? Eu gosto dessa mão aqui, parece que ele não quer, né? Não quer se apaixonar, ele já sabe a tragédia que vai ser provocada por causa desse caso amoroso. E, e aí você tem a Helena aqui também. E a Helena é representada na Ilíada de uma maneira muito curiosa. Eu gosto muito da representação de Helena, porque ela é uma personagem muito ambígua. Tanto na Ilíada, mas principalmente na Odisseia. De maneira geral, ela é representada de maneira ambígua. Porque ela, na Ilíada, ela parece o tempo todo arrependida da escolha dela de ter ido atrás de Paris. Ou se foi uma escolha ou não, né?
existem vários mitos diferentes, não existe muita uniformização do mito de Helena. Você tem mitos em que ela é sequestrada, basicamente, ela é raptada, né? Então, contra a vontade dela. Outras versões do mito, ela vai porque quer, né? E se arrepende depois. Parece ser o caso da Ilíada. Na Ilíada parece ser isso. Ela está muito arrependida na Ilíada, ela está sempre hesitante com relação ao que ela fez, a escolha dela de continuar em Troia e tudo mais. Você tem um mito que eu acho maravilhoso, que é o que está em Heródoto, que diz que a Helena nunca foi para Troia. Eu acho maravilhoso esse mito que torna a guerra ainda mais inútil. É uma guerra que nem por Helena foi, né? Segundo Heródoto, quem foi para Troia foi um fantasma de Helena, uma aparição, que era igualzinha a ela, e criada pelos deuses, e que foi lá, e enfim, ela tinha corpo também, né? É uma ilusão, mas que tinha corpo, carne e osso, que ficou lá enganando todo mundo, fingindo que era Helena, enquanto que a Helena estava no Egito. E a Helena verdadeira não tem culpa nenhuma na guerra, não tem nada a ver com a guerra de Troia. Mas não é a versão da Ilíada, né? Essa é uma outra versão que eu acho interessante. A versão da Ilíada é a da fuga dos dois por influência de Afrodite. Então isso é muito importante vocês entenderem, tá? Afrodite, a deusa, ela basicamente coage, né? A gente vai ver aí no trechinho que eu coloquei que o poder de Afrodite, esse poder, ele não é só de convencimento. Às vezes parece que ela está forçando a Helena a gostar de Paris. Por quê? O que acontece no canto 3? Você tem esse duelo, então agora vocês entendem, né? O duelo entre Menelau e Paris é uma reencenação do começo da guerra. Qual é o começo da guerra? Um conflito entre os dois. Paris sequestra a mulher de Menelau. A esposa de Menelau é Helena. E ele faz isso de uma maneira bem canalha, porque ele era hóspede de Menelau. Menelau recebe Paris em casa, dá comida para ele, dá quarto para ele dormir e tal. E Paris vai lá e foge com Helena depois. Isso é considerado uma ofensa muito grande para os gregos. Você desrespeitar a pessoa que te recebe, que te dá casa e tal, é algo considerado da mesma maneira que o contrário, né? A pessoa que pede asilo e não é respeitada, não é bem tratada, tudo isso é considerado ofensa bem grave, ofensa gravíssima. Então, não só você tem um roubo de esposa, como você tem um desrespeito àquela pessoa que te tratou bem, que te recebeu, né? Que te deu comida, que te deu asilo, que te deu quarto para dormir, por aí vai. Então, isso é uma ofensa muito grande. Então, Paris ofende duas vezes, né? Ele por roubar a mulher e por desrespeitar a pessoa que recebeu ele. E aí o duelo entre os dois é uma espécie de reencenação desse conflito. É como se o começo da Ilíada fosse Homero brincando, apesar dele não citar o começo da guerra, não falar o que aconteceu no começo da guerra. Em nenhum momento na Ilíada você tem a história do julgamento de Paris. A gente sabe dessa história de outras fontes da mitologia. Apesar disso, ele meio que reencena, ele recria o começo da guerra, com um duelo entre Paris e Menelau, que são os dois principais responsáveis, né, pelo começo do conflito entre gregos e troianos. E nesse duelo, o que vai acontecer? Menelau vai ganhar, basicamente ele vai ter vantagem sobre Paris. Ele vai ter um determinado momento que ele vai pegar Paris pelo elmo e começar a arrastar. Paris está sem arma, ele vai arrastar Paris para pegar uma espada e matar e ganhar o duelo e finalmente acabar com a guerra. Mas quando ele está fazendo isso, Afrodite, a deusa, né, vai lá, invisível, né? Os deuses são invisíveis, a não ser que eles queiram aparecer. Tira o elmo de Paris e leva Paris até Troia. Ela transporta numa nuvem invisível Paris até Troia e ninguém vê. Todo mundo só vê Paris desaparecer. Então Menelao fica lá no campo de batalha, espantado, sem entender o que aconteceu. Paris estava ali do lado dele e de repente não está mais. E Afrodite coloca Paris na cama e vai atrás de Helena, para convencer Helena a dormir com Paris, no meio da guerra. E ela faz isso se disfarçando, ela se disfarça de uma serva, de uma velha, uma senhora que cuida de Helena, vai até Helena e fala: olha, seu marido acabou de chegar da guerra e está na cama e está pedindo por você, pela sua presença. Só que a Helena reconhece Afrodite pelo pescoço dela.
A Afrodite esqueceu, né? É engraçado essas coisas, né, da mitologia. É como se a Afrodite tivesse esquecido de disfarçar o pescoço. Ela estava toda velhinha, mas o pescoço ainda fosse o pescoço belo de Afrodite. E aí Helena reconhece e fala: não, não, eu sei quem você é Afrodite. Se você gosta tanto dele, vá lá dormir com ele e você. Eu não vou dormir com o Paris. O que é algo extremamente arrogante da parte de Helena. Corajoso, né? Mas uma coragem que beira a loucura, porque você não fala com Deus dessa maneira. Né? A relação entre os deuses e os mortais é muito desigual, né? Os deuses são muito mais poderosos do que os mortais. Então a reação de Helena é muito perigosa para ela. E aí Afrodite, nesse trechinho que eu botei aí, Afrodite relembra a Helena isso, né? Que ela é uma deusa, que ela precisa ser respeitada. Então é o trecho da Ilíada 3, que está aí no slide. Encolerizada, disse a divina Afrodite. A resposta de Afrodite ao comentário de Helena. Né? Não me provoques, tinhosa, que com raiva não te deixe e te passe a te odiar, tanto como agora te amo demais. É um amor meio ambíguo, né, da Afrodite. Ela diz que ama muito Helena, mas esse amor aí não é o amor que a gente está acostumado. Né? Pelo contrário, está forçando a Helena a dormir com o Paris. E como é que ela vai odiar Helena, né? Inventarei funesto ódio no meio de ambos, troianos e dânaos, e morrerás em destino sinistro. Então, o que é que a Helena está dizendo, né? O que é que a Afrodite está dizendo? Que se Helena desrespeitar a deusa, ela vai fazer com que tanto os gregos quanto os troianos odeiem Helena, e isso vai, no fim das contas, ela vai morrer por causa disso. Ninguém vai proteger ela mais. E a Helena fica morrendo de medo, com razão, porque os deuses são muito mais poderosos que os mortais, e ela vai até o quarto de Paris. E aí, ela ficar com raiva de Paris, né? Ela xinga Paris, diz que ele não presta para nada. Paris vai ser xingado a Ilíada toda, de maneira geral, por personagens diferentes. Ela diz que Paris não presta, que ele não luta, que ele é preguiçoso, tá lá na cama sem fazer nada. Paris diz para ela que, enfim, ele não se importa com isso, que ele só quer dormir com ela, porque está sentindo um desejo. E aí é uma espécie de reencenação do primeiro momento dos dois, né, da traição. Então, toda essa cena do duelo e de Afrodite é como se a gente tivesse um novo momento do começo da guerra. Afrodite, de novo, convencendo, né, induzindo Helena a se apaixonar por Paris. E Paris, de novo, né, ofendendo Menelau e causando um conflito. Tudo bem? Então, tanto o catálogo das naus no canto 2, quanto esse duelo entre Menelau e Paris no canto 3, são pequenos momentos de retorno indireto ao começo da guerra. Apesar do poema não tratar de todos os momentos da guerra, nem do começo, ele meio que faz referências implícitas, né, indiretas a esses momentos interessantes do resto da história, da história mitológica da Guerra de Troia. E aí vem o canto 4. A gente já está bem pertinho do final, né? Eu vou ter duas vezes. Eu queria falar do canto 4 é uma coisa que a gente vai comentar mais vezes adiante, né? Eu acho que é o maior trecho, foi esse que eu botei do canto 4. O que acontece no canto 4? Depois desse momento, né, de Afrodite transportar Paris para Troia, os gregos e os troianos ficam sem saber o que fazer. Eles tinham feito um acordo, eles tinham feito um juramento, dizendo que se caso tivesse um vitorioso, a guerra acabaria. Mas ali parece que você não tem uma indicação clara de vitória, né? Quem foi que venceu? Os gregos dizem que Menelau venceu, porque efetivamente Menelau estava prestes a matar Paris. Se Afrodite não tivesse transportado Paris de volta para Troia, ele teria morrido. Então, apesar de não ter acontecido a morte, a vitória seria de Menelau. Então, os gregos estão dizendo lá, não, nós vencemos. Só que, mais uma vez, por intervenção divina, quando parece que vai ter um momento assim de chegar a um acordo, os gregos e os troianos vão decidir que realmente Menelau venceu, vamos devolver a Helena, vamos acabar com a guerra. A Atena vai até os troianos e estimula um arqueiro troiano chamado Pândaro a quebrar a trégua atirando uma flecha em Menelau. Então, assim começa o canto 4. Esse arqueiro, por influência de Atena, atira uma flecha, atinge a coxa de Menelau. Você tem uma símile belíssima
nesse trecho, quando sangra, sai o sangue, né, da coxa de Menelau. Eu podia ter botado esse trecho também no material de apoio. Homero compara o sangue descendo na coxa de Menelau como um tecido pintado de vermelho para uma tecelã. Uma comparação assim meio esdrúxula, né, entre uma coisa extremamente violenta, extremamente negativa, né, com uma coisa bonita, com obra de arte, né, com algo que seria o seu oposto, né? Eu acho interessante quando Homero constrói essas imagens em oposição. E aí Menelau se machuca, mas é um ferimento na coxa, na cintura e tal, não é na perna, né? Eu acho que não é um ferimento fatal, nem de longe. O médico grego vai lá cuidar dele, e aí os exércitos começam a se preparar para a guerra, e a gente poderia dizer até, inclusive, que você tem uma reencenação do ato ímpio dos troianos, né? No começo da guerra, você tem a impiedade de Paris de roubar alguma coisa da pessoa que recebe ele em casa, e aqui nesse momento você tem a quebra do juramento de que quem ganhasse o duelo ficaria com a vitória na guerra. Você meio que ignora o juramento, que é uma quebra por parte dos troianos, mas mais uma evidência de que os troianos não vão ganhar a guerra, porque eles continuam quebrando regras divinas, tá? E aí você tem o primeiro combate da Ilíada. O canto 4 é quando acontece a primeira cena de guerra da Ilíada, que é uma cena que vai se repetir muitas vezes. Se vocês pararem para ler a Ilíada, ou se vocês já leram a Ilíada, vocês sabem disso. São cenas que podem ser chatas, porque também, como o catálogo das naus, são cenas enumerativas, são listas de heróis, mas eu acho muito interessante a estrutura dessas listas e o que elas indicam sobre a poesia grega do período arcaico, que é algo muito diferente do que a gente está acostumado. Então, eu botei um trecho famoso dessa cena de batalha. Como é que é a cena de batalha na Ilíada, de maneira geral? Você tem uma lista de vitoriosos e derrotados. Você tem um herói que mata alguém e o herói que morre. Você, nessa lista, pode ter elementos extras. Essa passagem que eu coloquei aqui tem vários elementos extras. Ou não, pode ser só fulano mata Beltrano, né? Ajax mata Simoésio. Você vai ter vários heróis sendo mencionados, inclusive heróis que não são importantes, não são protagonistas, heróis que vocês provavelmente nem conhecem, alguns heróis que nem eu conheço, nem eu me lembro que eles existem. E aí você vai ter uma sequência disso, de pequenos heróis matando outros heróis, um atrás do outro. Isso é uma cena de batalha típica da Ilíada. Só que o que é interessante nisso? Em primeiro lugar, Homero se dá o trabalho de mencionar o nome dos heróis que são meramente figurantes, não são nem coadjuvantes, são figurantes, são personagens que nem existem no poema de maneira geral. Eles só aparecem para morrer. Isso já mostra uma atenção, um cuidado, né, uma empatia pelos heróis derrotados que a gente não encontra em outros poemas de poesia bélica, de maneira geral. De maneira geral, esses heróis menores que morrem são só figurantes, né? Que nem num filme de ação, que morre um monte de gente, a gente não sabe o nome de ninguém. Homero não faz isso, ele diz o nome dos heróis. Não só diz o nome dos heróis, como muitas vezes, não é todos os casos, mas muitas vezes ele vai construir uma historinha da vida desse herói. Ele vai criar uma narrativa naquele momento falando da família do herói, da relação dele com os pais, da relação dele com a esposa, se ele deixou filhos e por aí vai. Essa historinha tem como objetivo criar compaixão pelo herói que morreu. Então essa é a história que eu botei aí do Ajax. Ajax Telamônio é o herói grego, tá? Ou Ajax, depende de como vocês falam. Telamônio quer dizer filho de Telamon. Esse é o Ajax grande, né? O Ajax alto. Tem dois Ajax na Ilíada, tá? Depois a gente fala disso. Tem o Ajax pequeno e o Ajax grande. O Ajax Telamônio atingiu o filho de Floroso. Quem é o filho de Floroso? Simoésio. Quem é Simoésio? É um personagem que só vai existir nesse trecho. Ele é criado nesse trecho pelo poeta. Ele vai existir aqui e vai morrer. Em nenhum momento ele vai ser citado novamente. Isso é muito comum. Então ele é Simoésio, solteiro, vicejante, a quem um dia a mãe, após descer do Ida, o Ida é um monte, junto às margens do Simoês, que é um rio, pariu ao seguir os pais para olhar pelos rebanhos. Isso é uma cena típica da mitologia. Às vezes rios eles são personificados, eles são divindades, né? E eles engravidam mulheres. Então aqui
ou ela pariu na margem do Simoês, ou ela foi engravidada pela divindade, não fica muito claro, pelo rio. Por isso que ele é chamado de Simoésio, por causa do rio Simoês, né? Por isso chamavam Simoésio, aos caros pais não retribui a criação, pois diminuta foi sua seiva. Quer dizer, ele morreu jovem, ele não conseguiu retribuir para os pais na velhice a criação que os pais deram na sua infância. Então, diminuta foi sua seiva, subjugado pela lança do animoso Ajax. Então, essa é uma historinha para criar empatia pelo Simoésio, né? E aí depois vem o quê? Uma descrição detalhada do ferimento, tá? A Ilíada tem várias descrições detalhadas de ferimentos muito viscerais, muito explícitas, que a gente não encontra também em outros poemas da tradição épica. Então, lá na frente, Ajax atingiu seu peito junto ao mamilo direito, e a lança bronze atravessou seu ombro diretamente. Então a lança entrou no mamilo direito e saiu do outro lado. Ele tombou no pó como um álamo, que na depressão da grande planície alagada, e aí veio uma símile. Não sei se vocês conhecem. Símile é uma comparação, né? Homero muitas vezes está falando de uma coisa, ele compara a outra coisa, né? Ele diz, isso aqui é como um álamo, né? Como um tronco de madeira que na depressão da grande planície alagada cresceu podado. Ele cresceu na depressão da grande planície e só bem no topo cresceram seus galhos. Então ele cria toda uma imagem, né? É uma árvore que cresceu na planície alagada, que só tem galhos no topo. A ele, um varão faz carros, né? Uma pessoa que faz carros de guerra, faz bigas, cortou, né? Com ferro brilhante, cortou a fim de vergá-lo. Então, a imagem é de um tronco de madeira que está ali, cortado por um sujeito que faz carros, que corta com um machado para fazer o aro de um carro. O álamo, né, fica secando já nas margens de um rio. Assim Moeses, filho de Floroso, matou Ajax, oriundo de Zeus. Então, a imagem que Homero cria é muito interessante, né? O corpo morto de Simoésio é como se fosse um tronco de madeira que é cortado por uma pessoa que faz cavalos, que faz bigas, para fazer o aro de um carro. Ele deixa o tronco secando às beiras de um rio e Simoésio parece exatamente esse tronco, né? Estirado no chão, morto por Ajax. Esse é um exemplo mais elaborado. Você tem exemplos mais simples, né, com menos elementos. Mas, de maneira geral, a narrativa de combate da Ilíada vai fazer isso. Vai citar vários heróis figurantes, menos importantes. Criar uma historinha para fazer a gente empatizar, né, a gente sentir empatia, sentir compaixão por esses heróis menores. Isso é um elemento essencial da narrativa de batalha homérica. Tudo bem? O canto 4 basicamente acontece isso, né? Você tem a quebra do juramento, recomeça a guerra e você tem uma cena de batalha mais longa, uma das melhores cenas de batalha da Ilíada, que você tem uma coisa mais dinâmica, grego mata troiano, troiano mata grego, tem várias imagens bonitas, tem uma cena em que você tem dois corpos, dois cadáveres, um troiano e um grego, um em cima do outro, enquanto a batalha está rolando. Então você tem essa imagem bela da guerra sendo responsável por matar todo mundo, né? Não tem aquela coisa, não tem vitoriosos na guerra, né? Todo mundo sai perdendo. Então, essa cena de batalha do Canto 4 é bastante interessante por isso, e tem esse episódio, né, esse trechinho do Simoésio, que também é relativamente famoso, é muito citado, essa símile, essa comparação com o Álamo é muito citada também. Tudo bem, eu não queria continuar, eu queria também deixar um tempinho para vocês falarem alguma coisa que vocês queiram falar. E se tiverem, né, qualquer comentário e também qualquer dúvidas, né? Se tiverem dúvidas de qualquer palavra em qualquer trecho que a gente leu, qualquer um dos trechos que a gente leu, podem falar, tá? Fiquem à vontade. Qualquer coisa de mitologia também. São muitos nomes, né? São muitos personagens que a Ilíada apresenta. No canto 1 você tem um bocado. Muitos que eu nem citei ainda. E então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Agora vamos deixar esses 5 minutinhos finais para isso. Tudo bem? Se vocês tiverem algum comentário também sobre se eu falei muito rápido, falei muito devagar, se vocês estão entendendo, estão conseguindo acompanhar a narrativa, a trama do poema, se está muito difícil, podem falar.
Deu para acompanhar, então? Deu para entender mais ou menos o que está acontecendo? Tudo bem. Quer falar alguma coisa, Carol? Eu só ia falar que, assim, é interessante, porque por mais que seja uma obra que eu conheço, né, é sempre uma coisa que a gente vai Sim, acrescentando, assim, e os comentários. Eu acho que o que eu mais sinto falta é porque, como eu não tenho acesso ao grego, porque eu não sei grego, né, é, tipo, a coisa da narrativa, da mitologia, até aí tá massa, mas os detalhes do texto eu acho que é muito sim, interessante, né? Uma das minhas intenções, assim, para fazer o curso. sim, E gostei bastante, o ritmo legal, acho que é legal partir desses trechos mesmo e tal. Não lembrava desse pedaço do Simoésio, muito bonito, né? sim, sim. É isso, só falar que tô gostando bastante. Obrigado. Eu posso trazer questões do grego, eu só acho, às vezes eu fico com medo de falar demais, né? É porque é pouco tempo, né? São 2 horas para falar de 4 cantos. Mas tem Não, eu coisas. acho que tá tranquilo. Sim, Esse sim. tanto tá bom. Obrigado, cara. Mas eu tento fazer um resumão, né? Tentar chegar num. Fazer um resumo, porque é muita coisa, né? Quando eu dava esse curso na faculdade, geralmente era uma aula por canto, né? E às vezes não dava tempo. A depender do canto, dá tempo, às vezes não dá. O um mesmo é um canto muito rico, né? Tem muitos detalhes que eu pulei ali, personagens que apareceram, que eu nem comentei e tal. Então, dá para fazer, às vezes, mais de uma aula por canto. E aí, quando fica muitas num canto só, numa aula só, fica difícil de falar tudo. Mas tem coisas legais que eu posso trazer do grego também. Por exemplo, a palavra menes, né? Que é cólera. É a primeira palavra da Ilíada, mas é uma palavra que não significa tanto a nossa raiva normal. Cólera é uma boa tradução, porque a gente associa muita cólera com divindade, né? Cólera de Deus e tal. Que bem dizer uma palavra que é um tipo de raiva que é motivada por ofensas divinas, ofensas aos deuses, de maneira geral. E é muito interessante isso, porque isso aproxima aqueles, a gente vai ver isso mais adiante, aqueles é geralmente aproximado com as figuras dos deuses, né? Inclusive, talvez seja um dos problemas dele é que ele não é um deus, né? Ele queria ser, mas ele, porque por causa do excesso dele, né? Esse personagem sempre quer mais, né? Nunca está satisfeito. Mas ele não é Deus, né? Ele não pode querer isso, ele não vai ser divinizado. Então, talvez um dos problemas dele é não conseguir ser uma divindade. Mas é interessante que o poema aproxime aqueles de divindades de maneiras diferentes, tanto na sua proeza bélica, que é muito mais, se excede, né? É muito mais forte do que qualquer outro guerreiro, mas também na sua cólera, a cólera divina de Aquiles, né? A cólera que aproxima ele dos deuses. Menes é uma palavra que é usada recorrentemente na Ilíada para se referir à cólera divina. A própria raiva que Apolo sente no começo do poema, que ele manda a peste, né? É referida como Menes também. Então, é uma palavra que é muito marcada, ela não é uma qualquer raiva, não é qualquer raivinha que ele sente, é uma injúria, um traje que ele sofre e que tem consequências catastróficas. Outra, não sei se vocês conhecem o hino a Deméter, vocês conhecem a história, provavelmente, da Deméter, que a filha dela é sequestrada por Hades, né, Perséfone, e aí ela fica furiosa, ela quer saber onde está a filha, e ela é uma deusa associada com colheita, com agricultura, e ela faz morrer as plantações e tal, e os seres humanos não têm como colher, não têm como se alimentar, vão morrer. Até que, enfim, Zeus finalmente faz o acordo, né? Hades e Zeus fazem um acordo para que Perséfone viva uma parte do tempo junto com a mãe, e uma parte no Hades. Nesse poema, no hino Homérico a Deméter, a cólera dela também é chamada de Menes. Então, não é qualquer raiva, né? É uma raiva geralmente associada a figuras divinas ou figuras muito próximas dos deuses, como é o caso de Aquiles, e uma cólera que produz efeitos catastróficos para aqueles que estão à sua volta. Então, a gente, só pelo termo no começo do poema, só pelo termo no primeiro verso do poema, a gente já sabe que a raiva de Aquiles não vai ser normal, ela vai ter consequências terríveis para todo mundo, inclusive ele próprio. A gente vai ver mais adiante. Tudo bem?
Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou comentários ou qualquer coisa, podem falar também depois por mensagem ou por e-mail, tá? Como eu falei antes de começar a gravação, eu tenho a intenção de mandar esse material de apoio para vocês com alguma antecedência. A maior parte já está feita, inclusive, mas eu não quero mandar muito antes também para não sobrecarregar vocês. Então, quero mandar na segunda-feira de toda semana, tá? E é isso. E depois eu vou mandar o link para vocês. Eu posso mandar para você, Carol, mesmo que você tenha assistido, né? Se você quiser rever depois. Eu vou mandar para todo mundo, inclusive quem não estava aqui. Algumas pessoas não vieram, tá bom? E aí vocês podem assistir no momento que vocês quiserem. E é isso. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela atenção. Eu vou parar a gravação agora e a gente se vê na quarta-feira que vem. Tá bom?